Vamos orar. Santo, eterno e bendito Deus, muitas graças te damos por mais essa oportunidade que nós temos para nos debruçar na tua palavra, estudá-la, aprender as tuas santas e retas doutrinas, para que enxerguemos nelas, ó Pai, as maravilhas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajude-nos, ó Pai, a viver de acordo com os teus ensinamentos, entendendo, ó Pai, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, mesmo antes da fundação do mundo. Pedimos ao Pai que esteja abençoando não somente esta classe, mas todas as demais, em todas as igrejas, onde o nome do Senhor esteja sendo proclamado com fidelidade à tua palavra. Suplicamos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar esse capítulo 7 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Não sei se os irmãos têm o livro da Confissão de Fé, vocês não têm não, né? O livrinho da Confissão de Westminster. Os irmãos são a sessão de Cachoeiro, estão passeando aí. Que bom. Sejam muito bem-vindos, todos. Sejam muito bem-vindos. No aplicativo, então, hoje nós vamos estudar o capítulo 7 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Certo? Nós vamos ver aí por que nós somos uma igreja chamada Igreja Aliancista. A fé reformada é uma fé aliancista, é uma fé pactual, é uma fé federal. O que significa isso? Que Deus se comunica conosco através de alianças, e a aliança é única, no Velho e no Novo Testamento. Deus não vai renovando sim, vai aumentando as informações a respeito de uma mesma aliança. A aliança é única. Fecha lá a porta para nós. A aliança é única. Deus, então, ele vai se revelando gradativamente no tempo. Então, nós vamos aprender um pouco sobre isso. Que há uma só igreja, há uma só aliança, ou seja, Velho e Novo Testamento representam uma só igreja. Nós estamos na mesma igreja da qual Adão fez parte, da qual Noé fez parte, a mesma igreja da qual os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, também outros fizeram parte. Então não temos duas alianças da graça, nós temos apenas uma aliança da graça. Então, a igreja de Cristo não substitui Israel. Israel foi a igreja de Deus no Antigo Testamento, isso é fato. Israel foi a igreja de Deus no Antigo Testamento. E a igreja de Cristo é o Israel de Deus no Novo Testamento. Não é sem motivos que lá em Gálatas Paulo vai dizer que aqueles que são de Cristo é que são filhos de Abraão. Então, os que são de Cristo, aqueles que entram pela fé, esses são os verdadeiros israelitas do nosso tempo. Paulo deixa isso bem claro. Então, nós somos o Israel de Deus. Deus não usou duas formas ou dois planos diferentes para a salvação do seu povo. O plano é um só. Desde o princípio, foi apenas um único método. O sacrifício vicário do Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, conforme está escrito em Apocalipse 13:18. Esse sempre foi o método de Deus, a aliança de Deus, a causa para a salvação de todo aquele que foi chamado para a salvação, de todo o eleito de Deus, da igreja de Deus. Vamos lembrar que Deus separou a sua igreja desde antes da fundação do mundo. Vamos lembrar que, nós vamos ver isso aqui ao longo dessa aula, que todo esse plano foi para salvar os eleitos de Deus. Nós vamos ver claramente nas Escrituras, por exemplo, em João 17, verso 9, quando Jesus sobe à cruz, logo antes de subir à cruz, ele orou dizendo: Pai, eu não rogo pelo mundo, ou seja, não é pelo mundo inteiro, mas por aqueles que me destes. Em outro lugar você vai encontrar: não fostes vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós outros. Então esses que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro Santo foi morto antes da fundação do mundo, a fim de salvá-los, tá certo? Em que parte da Confissão de Fé nós estamos? Nós estamos na terceira parte. A primeira parte nós estudamos a respeito da Escritura, na segunda parte a respeito da doutrina de Deus, e na terceira parte nós estamos estudando a respeito da salvação no sentido mais objetivo, no sentido em que ela fala a respeito da salvação da igreja de Deus, do povo de Deus. Esses 4 capítulos que estão aí.
Depois, na parte 4, que eu não vou mostrar aqui, continuamos trabalhando a questão da salvação no sentido mais objetivo, no sentido mais subjetivo, no sentido mais individual. Como que ele salva o homem como indivíduo. Nós vamos ver o que se processa no coração do homem quando esse homem é convertido. Tá certo? Então hoje nós estudamos semana passada a respeito da queda do homem, do pecado e do seu castigo, né? Lá no Éden. Hoje nós vamos estudar a respeito do pacto de Deus com o homem, depois o Cristo como mediador, semana que vem, provavelmente o pastor Jailton deve estar aqui, à frente da classe semana que vem, e depois a questão do livre-arbítrio, que é uma coisa que mexe com muita gente, né? A respeito de arminianismo versus calvinismo. Nós vamos estudar o que é essa história de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, adiantando, é algo que foi dado a Adão e Eva. Depois que eles pecaram, eles foram definitivamente transformados por esse pecado e agora eles não podem mais escolher o que fazer. Agora eles não que eles não sejam pessoas livres, eles continuam sendo completamente livres, mas eles não têm mais nenhuma inclinação para obedecer aquilo que é de Deus. Não tem nenhuma inclinação para fazer aquilo que é da vontade de Deus. Muito pelo contrário, todas as suas inclinações, todas as suas faculdades agora estão em oposição a Deus. Né? A Bíblia diz que nós somos carne e Deus é espírito. E as coisas da carne militam contra as coisas do espírito. Então nós estamos sempre em oposição a Deus. Nós, como homens, como adâmicos, tá certo? Isso nós vimos na semana passada. Mas Deus faz um pacto com esse homem para salvá-lo, tá certo? Então nós chegamos, enfim, no capítulo 7, onde nós vamos estudar essa matéria do que é o pacto, né? Desse pacto de Deus com os homens. Primeiramente, vamos tentar entender pactos. O que são pactos? Se você pensar em palavras sinônimas de pactos, você pode usar a palavra aliança, você pode usar a palavra testamento, a palavra contrato, acordo, tratado, vínculo. Então, pacto é aquilo que vincula duas partes, pelo menos duas partes. Isso aqui é um pacto, é alguma coisa que você trata entre duas partes e nesse tratado sempre há elementos que são comuns a todo e qualquer pacto. Vamos ver que são esses elementos. Um pacto apresenta pelo menos essas partes, esses elementos. 4 P's, hein? Vamos lá. Partes são os pactuantes. São os dois lados do pacto, tá certo? Também tem promessas, o que vai ser conferido a cada parte, caso o pacto seja obedecido. Também quais são os preceitos, ou seja, as condições. Todo pacto tem que ter condições, tá certo? E também as penalidades. Quando você faz qualquer tratado com qualquer pessoa, você cuida dessas 4 coisas aí. Não é verdade? Sempre que você assina uma escritura, sempre que você faz uma transação, um negócio, você vai cuidar dessas partes todas aí. É necessário que haja todas essas partes, tá certo? Você faz uma compra e venda, tem promessas, tem as condições que você precisa obedecer. As partes é você e o vendedor, pode ser o banco, pode ser o dono da casa. As penalidades, caso você não pague, ou então caso aquele que prometeu a venda, entregar um produto, mas ele entrega um outro produto diferente, tudo isso tem que estar previsto em contrato. Tá certo? Então, o pacto é isso. E o pacto com Deus não é diferente. Né? Deus é infinitamente maior do que o ser humano. Então, para que Deus se relacione com o ser humano, ele precisa escrever regras. Ele precisa deixar claro. Ele precisa fazer significar essas regras para que o homem entenda o que ele quer. Tá certo, pessoal? E ele decidiu fazer isso por meio de pactos. O primeiro pacto,
Nós estudamos na aula passada a respeito do Éden, a queda no Éden, vocês viram tudo aquilo lá, é chamado de Pacto das Obras. Foi dos operum, do latim aí, que quer dizer que aquilo que é exigido é um cumprimento perfeito daquilo que está ordenado. Ou seja, o Pacto das Obras significa obediência pessoal e perfeita, tá certo? As partes nesse primeiro pacto, o pacto chamado Pacto de Obras, quais são? De um lado, Deus, o Criador e Senhor, de outro lado, Adão, como cabeça federal, representante de toda a humanidade, descendente por geração ordinária. Então, de um lado, nós temos Deus, de outro lado, nós temos toda a humanidade representada ali por Adão, tá certo? As promessas. A promessa é vida eterna. Vamos lembrar que vida e morte na doutrina, vida e morte na teologia, não é você ir para a sepultura, não é isso. Sempre que a Bíblia fala de para que tenham vida, ou então quando ela fala que o salário do pecado é a morte, não estamos falando de coisas materiais. Vida significa comunhão com Deus. Vida significa estar com Deus, estar em comunhão com Deus. Morte significa o oposto, significa uma quebra dessa comunhão, um divórcio entre o homem e Deus, agora uma separação completa. O homem agora está banido da presença de Deus a partir do momento que ele peca. Essas são as penalidades desse pacto. Nós vamos ver isso. As promessas, então, é de vida eterna, ou seja, essa comunhão ininterrupta com Deus. Os preceitos, obediência perfeita, pessoal, perpétua e absoluta aos mandamentos de Deus, testada sob o mandamento probatório, que era o de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá certo? Então, isso aqui era o preceito. Precisa obedecer pessoalmente. Nós vamos ver que no Pacto da Graça, quem obedece pessoalmente é o Senhor Jesus Cristo, mas nós não obedecemos pessoalmente, mas representados por Cristo, tá certo? É diferente. Aqui a obediência teria que ser pessoal, e no Pacto da Graça também é pessoal quando você pensa em Jesus Cristo, tá certo? Mas agora nós somos representados. Embora aqui também nós estávamos representados lá por Adão, tá certo? A penalidade, morte física também está incluída, mas a morte em geral, quando a Bíblia fala de morte, ela está falando de morte espiritual, que é uma alienação, é um divórcio, é uma separação, simbolizada pela expulsão de Adão e Eva do paraíso, e a Bíblia diz que foi colocado na porta ali do Éden um querubim com uma grande espada. Isso é um indicativo, isso é como que eu diria, uma forma de falar que o homem agora não pode mais voltar. O homem não pode mais passar de volta, não pela sua própria força. Então, se o homem agora já não pode mais voltar, aí começa a se manifestar a graça de Deus. Quem vai buscar uma reconciliação depois do pecado? É o homem? É Adão? Não. Nós vemos que Deus vem ao Éden e pergunta por Adão: Adão, cadê você? Adão, o que você fez? É claro que Deus já sabia tudo. Ele faz essa pergunta para o homem já começar a pensar. São perguntas retóricas, tá certo? Então a penalidade é essa aí, a morte física. O Pacto da Graça. Temos partes, promessas, condições, penalidades também. Vamos colocar o Pacto da Graça visto sobre duas perspectivas, né? Primeiro, sobre essa perspectiva eterna, cumprida por Cristo. O homem não tem parte nesse pacto. Por quê? O homem está morto. Lembra? Como é que você vai fazer um pacto com quem está morto? Dá para fazer um pacto com quem está morto? Hein? O que você vai tratar com o defunto? Dá para tratar? Ele vai assinar como? Se ele já está morto. Então o homem morreu. Espiritualmente ele está morto. Então Deus agora não pode tratar mais com ele como se estivesse falando com alguém que entende. Porque quem está morto não entende. Tá certo? Então, como que a coisa é tratada? Agora nós temos um pacto feito entre a Trindade, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, de um lado, e de outro lado, o Deus Filho.
Não tem antagonismo aqui não, tá certo, pessoal? Tem aqui é assim mesmo. É o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo de um lado, e o Deus Filho como o segundo Adão, como o fiador dos eleitos. Então essas são as partes. Por que o homem não está incluído? Porque ele está morto. E já se viu, já ficou claro, que o homem não tem condições de arcar com com os preceitos, com a obediência. Ele já mostrou que ele não tem condições para isso. Ele já mostrou que ele jamais vai minimamente alcançar aquilo que Deus deseja. Por quê? Porque a lei de Deus, a lei da obediência, ela exige perfeição. O resumo da lei, a gente encontra na Bíblia, né, que o resumo da lei são em dois mandamentos. Quem pode resumir a lei de Deus, o decálogo, em 2 mandamentos? Quem pode resumir aqui? Tem a parte amar a Deus e amar ao próximo. Costuma-se dizer que é a primeira tábua da lei e a segunda tábua da lei. Não é verdade? Embora a Bíblia não fala quantos e quais mandamentos havia em cada tábua. Costuma-se dizer que o mandamento 1 a 4 estava em uma das tábuas e 5 a 10 estava na outra tábua. Vamos admitir isso. Então, a primeira tábua, nosso relacionamento com Deus. Segunda tábua, nosso relacionamento com as pessoas. Tá certo? Então, obedecer plenamente a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, resumindo o decálogo em 2 partes, seria não é, né? Amar a Deus de toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Tá certo? Agora, se eu quiser resumir em um mandamento só, que nós vamos encontrar na Bíblia, qual seria esse mandamento? Aliás, esses 2 primeiros aí, como que você vai amar a Deus sobre todas as coisas? E como que você vai amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento? Você é capaz disso? Como você vai amar ao teu próximo como a você mesmo? Nós já perguntamos aqui, quem mora em apartamento? Um monte de gente mora em apartamento. Quando você vai comprar um sapato, você compra um sapato para o seu pezinho ou para todo mundo que está lá naquele prédio? Por que você gosta mais do seu pezinho do que do pezinho do seu vizinho? Se ele fala que é para amar o próximo como a ti mesmo. Então, há uma impossibilidade aí de nós entendermos e obedecermos esses mandamentos. Mas, voltando aqui, se nós quisermos resumir o decálogo em um mandamento só, esse mandamento que nós encontramos na Bíblia é: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede santos, como Deus é santo. Como podemos obedecer isso? Então, o homem fica fora agora desse pacto da graça. Por quê? Porque nós temos aí somente o Pai, aliás, o Deus Trino e o Filho. Porque o homem não é capaz de obedecer os mandamentos. E ele já está morto. Agora, todas as suas inclinações e paixões são em franca oposição a Deus. Então, como que ele vai entrar num pacto com o homem agora, se o homem está nesse estado? Não há possibilidade. Então, o homem fica de fora e Deus faz um pacto com o seu filho para ele assumir todas as responsabilidades e também todas as penalidades. Não do pecado dele, mas as penalidades do que já houve. As penalidades do pecado de Adão e Eva. E as penalidades de todos os que viriam à imagem de Adão e Eva. Porque o homem foi feito à imagem de Deus, não é verdade? Mas os filhos de Adão foram feitos à imagem de Adão e Eva, que é uma imagem deturpada de Deus. Todos os filhos de Adão agora não refletem mais aquela imagem perfeita de Deus que Adão refletia. Adão era a glória de Deus na terra. Queria ver Deus, olhava para Adão. A natureza toda queria ver Deus, os animais, tudo queria ver Deus, olhasse para Adão. Adão foi colocado para isso. Adão foi colocado numa posição
diferente de tudo que foi criado. Primeiro, ele foi a última coisa a ser criada. A mulher veio depois, né? Então, quanto mais especial, mais vai ficando para o final. Não é verdade? Então, a penúltima coisa foi Adão, depois Eva. Mas Adão, que é colocado sobre todas as coisas, ele está numa posição super especial, ele que deu nome para as outras coisas, inclusive para Eva. Ele que deu nome para tudo. Então, ele foi colocado numa posição de bastante glória. Então, a natureza era para olhar, todos era para olhar para Adão e ver a glória de Deus. E Adão foi feito à imagem de Deus, ou seja, ele foi feito com o caráter de Deus. Imagem não é física. Lembra-se que no Éden, Deus, o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, era o Espírito puro. Seres incorpóreos, Jesus ganhou um corpo 2.000 anos, 4.000 anos depois dessa data. 2.000 anos antes de agora. Então, quando fala a imagem de Deus, fala a imagem no caráter. A imagem no propósito. Os pensamentos eram iguais. Deus colocou esse propósito, o mesmo propósito que ele tinha, ele colocou no coração de Adão e Eva. Então, eles foram feitos perfeitos. Mas, quando eles pecaram, eles perderam essa perfeição. E todos os que vieram de Adão, todos os nascidos de Adão, nós vimos na semana passada, por geração ordinária, é diferente de Jesus, que não foi por geração ordinária. Então, todos os filhos de Adão herdaram a imagem e semelhança de Adão. Ou seja, são pecadores. Todos são pecadores, tá certo? Não são pecadores porque pecam. Eles pecam porque são pecadores em primeiro lugar, tá certo? Então, a promessa para o filho é ressurreição, glorificação, promessa de receber um povo dado como sua herança, herança de Cristo. Então, as promessas desse pacto é para o Filho. Todas as coisas, a Bíblia diz, foram feitas por intermédio dele e para ele. Então, tudo que existe foi feito, tudo que foi criado e foi dado para a segunda pessoa da Trindade. Jesus é o centro da Escritura. A Escritura é um livro sobre Jesus, embora fala de Deus, fala do Deus Pai, do Deus Espírito Santo, mas o Pai está glorificando o Filho, o Espírito Santo é aquele holofote que está sempre apontando para o Filho, então o Filho é o centro de todas as coisas. Por ele, todas as coisas foram feitas e todas as coisas foram feitas para ele, e isso já está nesse pacto, ele é para o Filho. O Filho recebe, ele sofre, mas a recompensa dele, a herança dele é um povo que Deus deu como sua herança. Olha aí. Para os eleitos, que não estão lá como pactuantes, mas eles recebem o perdão de pecados, a regeneração, a justificação, a adoção, a vida eterna, mas eles não têm parte aqui, nos preceitos. Quais são os preceitos? Obediência ativa, cumprimento perfeito da lei, isso é exigido do Senhor Jesus Cristo, e obediência passiva, sofrimento que ele vai enfrentar na cruz. Então ele tinha não somente de modo ativo cumprir toda a lei, mas também no modo passivo sofrer aquilo que as pessoas haveriam, aquele sofrimento que haveriam de impingir ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo aí, sofrimento e morte na cruz para expiar a culpa dos pecados, né? Tudo cumprido integralmente por Cristo. Você está vendo aí alguma parte que é do homem aí? Não, porque o homem não é capaz de obedecer nada. Então, nós não temos. Não temos. Por isso que a salvação é puramente pela graça. O homem não entra com nada. Se fosse exigido alguma coisa do homem para a salvação, essa mínima exigência seria o elo fraco dessa corrente. É onde ela ia se arrebentar e necessariamente se arrebentaria. No que a nossa salvação depender de nós mesmos, qual é a nossa chance de salvação? Zero. Zero. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Então, é uma corrente que não tem elo fraco. Não diga elo de ligação, porque todo elo é de ligação, tá certo, pessoal? É feio falar elo de ligação. Então, toda essa corrente é só elos fortes. Não tem elo fraco.
Deus decidiu salvar, ele salva. Ele não pergunta, ele não pede licença. Por quê? Porque ele está salvando pessoas mortas. Como é que você vai negociar com o morto? Quando ele jogou Paulo por terra, ele diz: Paulo, levanta daí, vai para um tal lugar, lá te dirão o que você deve fazer. Ele não negociou nada. Ele não fez nenhuma apologia, como o pastor falou lá. A Bíblia não faz apologia de Deus, ela já começa falando que Deus é e pronto. Assim é. A salvação é assim. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Não pede licença para Zaqueu. Ele diz que a ele que convém entrar naquela casa. Quando ele chama Pedro para o ministério: Pedro, segue-me. Não tem negociação. É assim que ele salva pessoas. Como é que ele vai negociar com pessoas mortas? Com pessoas cujas inclinações são todas em oposição a ele. Como é que se negocia assim? Não há como negociar. Então, ele dá vida, ele muda o coração, ele cumpre aquelas promessas que estão lá no livro de, por exemplo, de Ezequiel, ou no livro de Isaías. Ele vai lá e muda o coração dessas pessoas, transforma, e elas vêm com alegria, tá certo? Mas é obra de Deus. As penalidades. Para os que não estão nesse pacto, obviamente, a maldição e a ira de Deus contra o pecado suportado vicariamente por Cristo na cruz. Isso nessa perspectiva eterna. Olhando esse mesmo pacto numa perspectiva histórica, aplicada agora aos eleitos, agora sim nós vamos incluir as partes, sendo Deus trino de um lado, os eleitos de Cristo de outro lado. Mas é um pacto que não pode ter obrigação humana, porque o humano não cogita das coisas de Deus. As promessas: salvação eterna, graça transformadora, a presença do Espírito Santo e a herança nos céus. Essas são as promessas. Os preceitos, as obrigações. Fé instrumental, crer em Jesus Cristo como único Salvador, evidenciada pelo arrependimento. A pessoa que fala que tem fé, mas não tem arrependimento, ela não tem fé. Ela está mentindo. Uma pessoa que não se arrepende de pecado e afirma ter fé, ela está mentindo. Agora, atenção para essa nota explicativa. Essa própria condição de ter a fé e de arrependimento, essa própria condição, ela é dada como um dom gratuito de Deus para os eleitos. Então, o que o homem faz? Nada. Ele só recebe. Ele apenas recebe. E uma vez que ele recebe, aí sim ele tem obrigações. Uma vez que ele recebe a salvação, uma vez que ele recebe a fé, que é dom gratuito de Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé, e essa fé não vem de vós, ela é dom de Deus, ela é presente de Deus, ela é dada por Deus. Mas essa fé é pequenininha. Suficiente para você entrar no céu. Ninguém vai perder o céu uma vez que recebeu uma fé desse tamanho assim. Aí entram as obrigações humanas, fazer crescer essa fé. O que é fazer crescer essa fé? Buscar a Deus, buscar aprender a sua palavra, a fim de que a nossa fé vá se fortificando na palavra dia a dia. Já não há mais possibilidade de perder a salvação. Mas se você não cumprir com essa última obrigação, você vai enfrentar, muitas vezes, muitos estão fracos, como é que diz o texto? Muitos estão doentes, não poucos que vão a óbito. Esses são filhos de Deus, hein? Esse versículo está falando só de eleitos de Deus. Eleitos de Deus que foram feridos de fraqueza física, de doença física, e algumas doenças os levaram a óbito para que não sejam condenados juntamente com o mundo. Está na sequência desse texto. Está lá em 1 Coríntios 29, versículo 29, 30, 1 Coríntios 11. Tá certo? Depois vocês procuram lá. Tá certo? Vamos lá. E as penalidades, então? Para quem permanece fora do pacto, os incrédulos, ele permanece sob a mesma condenação do pacto das obras, tá certo? Então o pacto das obras jamais caduca. Jamais caduca. Tem gente que acha que Velho Testamento é pacto das obras, Novo Testamento é pacto da graça e fim de papo. Não é assim não. O pacto das obras começa no Éden, é o primeiro pacto de relacionamento entre Deus e os homens, e o pacto da graça começa a agir também dentro do Éden. Ambos começam ali. Primeiro, o pacto das obras.
Assim que o pecado entra, a graça começa a atuar. Quando Deus procura aquele casal lá no Éden, já é uma manifestação da graça. Eles já tinham pecado. Deus já podia bani-los para o inferno. Mas não, ele foi lá e foi prometer salvação. O que está lá em Gênesis 3,15? Da mulher vai nascer aquele que vai ferir a serpente na cabeça. Então está aí já a manifestação da graça. E a partir dessa promessa, daquele que vai nascer, todo o Antigo Testamento olha para o mesmo Jesus que nós olhamos, a partir dessa promessa. Eles são salvos por quem? Por Jesus. São salvos por olhar para quem? Para Moisés? Não. Eles são salvos por olhar para Jesus. Se olharam para Moisés para ver o tamanho da condenação deles. Deve olhar para Moisés? Sim. Por quê? Moisés representa a lei, o decálogo. Quando você olha para a lei, amar a Deus sobre todas as coisas, ser perfeito como Deus é perfeito. Então você olha para a lei a fim de conhecer a sua situação desesperadora. Sem chance. Sem chance. É para isso. Por isso que a lei serve de aio para nos fazer correr para a cruz de Cristo. Então eles olhavam para Moisés apenas para lembrar da promessa feita a Eva. De ti vai vir aquele que vai ferir a cabeça. A esperança deles não estava em Moisés. Estava naquele filho de Eva. Mas tem penalidade para os eleitos também. Disciplina paterna, aquilo que eu te falei. Ficamos fracos, doentes, não poucos que dormem. A Bíblia diz que Deus disciplina a quantos Ele ama. Disciplina a quantos Ele ama. Então há disciplina em vida. E muitas vezes disciplina muito pesada. Não que todo sofrimento seja disciplina. Vamos lembrar disso. A pessoa está sofrendo. É um filho de Deus, está sofrendo. É porque ele deve ter pecado. Pensaram isso de Jó, mas não era bem assim. Não é verdade? Poderiam pensar isso do próprio Senhor Jesus Cristo. Poderiam pensar isso de Paulo, que acabou decapitado. Está vendo? Pecador. Pecador sim, somos todos, mas a razão não foi essa. Porém, muitas vezes a razão é pecado. Razão de problemas físicos. Muitos estão fracos, doentes, não poucos que dormem. 1 Coríntios 11, procura lá pelo verso 30. Mais ou menos, perto lá. Então, para os eleitos também tem penalidades. Então, vamos aos capítulos, às seções, aos parágrafos desse capítulo. Tá certo? O primeiro parágrafo vai tratar da necessidade do pacto. A necessidade já está clara lá, é a condescendência de Deus. Esses títulos não tem aí no nosso livrinho, não, tá certo? Esses títulos, a gente que tenta arrumar para tentar explicar o que vem pela frente. Então, aqui, o que vem pela frente, essa seção 1, ela vai falar da necessidade do pacto. Olha o que está escrito. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência, como ao seu Criador, deve obedecer a Ele, porque Ele é o Criador. Só isso já é suficiente para o homem ter que obedecer a Deus. Deus não tinha que prometer mais nada, prometer isso, prometer aquilo, prometer salvação eterna. Não, eles precisavam obedecer porque eles são criaturas e Ele é o Criador. Então, elas lhe devam obediência como Criador. A distância é tão grande que esses homens nunca poderiam fruir, isto é, receber, obter nada de Deus como bem-aventuranças e recompensas, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de pactos. Então Deus resolveu tratar com o homem por meio de pactos para mostrar para ele que em obedecer, Deus vai salvá-los. Mas isso por uma condescendência. Por quê? Há coisas que Deus faz que são por condescendência, são por graça, são coisas que ele não precisava fazer, mas ele faz.
ele não precisava salvar o ser humano, ele não precisa do ser humano, ele sempre foi completo em si mesmo. Há coisas que ele faz por necessidade. Por exemplo, Deus é justo. Quando a sua justiça é quebrada, ele precisa vindicar a sua honra, ele precisa vingar. Isso sempre vai acontecer. No tribunal de Deus não existe pecado jogado debaixo do tapete. Isso não existe no tribunal de Deus. Não existe. Nossos pecados nunca ficam sem pagamento. Nunca são jogados debaixo de um tapete esquecido. Jamais. Deus não é aquele que perdoa pecado. Juiz que perdoa pecado não é juiz. É verdade? Hein? Juiz que perdoa pecado, ele é um descumpridor da lei. Ou não é? Hein? Ele é um descumpridor, a lei está mandando punir. Não, eu gostei da sua cara, viu? Então você pode sair livre. Isso não serve para juiz. Hein? Pode ser assim? Juiz pode julgar as coisas desse jeito? Deus não julga as coisas desse jeito. Nenhum dos nossos pecados passa em branco. Ou ele é condenado em nós mesmos, no inferno eterno, ou ele é condenado sobre os lombos de Jesus Cristo na cruz. Mas, jogado debaixo do tapete, não são. Tá certo? Então só tem dois lugares que ele trata efetivamente de cobrar a sua justiça. No inferno ou na cruz. Em qual desses você vai querer que seus pecados sejam tratados? Só tem esses dois lugares. Vamos lá. Vamos ver alguns versos que provam isso aqui. Vamos lá. Essa condescendência de Deus, né? Deus grande, homem nada pode senão por essa condescendência, por misericórdia, né? No Salmo 113, quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra, que mostra que Deus, isso aqui é uma linguagem metafórica, né? Porque Deus se inclinar, Deus não tem corpo, tá certo? Deus não tem olhos como os humanos têm, né? A Bíblia fala do braço forte de Deus, mas tudo é uma linguagem figurada, porque Deus não tem braço, Deus é um ser absolutamente incorpóreo. Uma vez uma pessoa estava falando aqui numa das classes, ela disse uma bobagem, que eu sou doido para o dia que eu chegar lá no céu, para eu sentar no colinho de Deus, puxar aquela barba branca. Isso não vai acontecer, tá certo? Por que isso não vai acontecer? Hein? Porque Deus é absolutamente incorpóreo. Você não vai ver Deus nem aqui nem lá. Vai ver pelos olhos da fé. Lá você vai ter convicção que você está vendo. Lá você vai ter aquela mesma convicção de Jó. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Tudo metafórico, porque os olhos dele não estavam vendo Deus. Mas agora ele entende perfeitamente a presença de Deus, a atuação de Deus, tá certo? Então, Deus é grande, ele se inclina para ter e ver aquele que está na terra. Imagina. Então, aqui está dizendo que Deus é grande e que nós somos pequenos. É isso que ele está dizendo. Ele tem que se inclinar para enxergar uma formiguinha chamada João, Pedro, Tiago, Maria. Somos uma formiguinha, somos um nada, né? Perante ele. Porque ele não é homem como eu para que lhe responda. Jó, tá vendo? Para que nos encontremos em juízo. Como é que eu vou me encontrar em juízo com Deus? Que história é essa? Como é que eu vou entrar em juízo com Deus? Que chance eu tenho? Zero. Zero, né? Não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. Você está lá embaixo, o outro está infinitamente mais alto. Como é que alguém vai botar a mão nessas duas cabeças aí? Não tem absolutamente possibilidade. O que ele está dizendo aqui? É que eu querer entrar em juízo como Deus é como um mosquito decidir que vai parar a locomotiva da Vale apenas batendo no vidro da frente da locomotiva. É isso aí, tá certo? Então, o homem só pode alguma coisa graças à condescendência de Deus. Olha em Atos. O Deus que fez o mundo e tudo que neles existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Mais uma vez mostrando a grandeza, a diferença desse Deus em relação ao homem. Então era preciso mesmo haver uma condescendência.
Assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizei, vocês devem dizer, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, quando o homem obedece a Deus, ele não se torna merecedor de um presente da parte de Deus. Ele não se torna merecedor de nada, porque ele meramente cumpriu aquilo que era da obrigação dele. Então, Deus concedeu outras coisas, é graça. Tá certo, pessoal? Na segunda sessão, vai falar que o primeiro pacto, o pacto das obras, feito com o homem, era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade também, né? Adão e a toda a sua posteridade, sob a condição de perfeita e pessoal obediência. Então, ele deveria obedecer, né? Ele não tinha representantes para ele tinha que fazer isso. Tá certo, pessoal? Então, o pacto das obras é isso aí. É você cumprir as obras de forma perfeita. Alguém quer fazer uma pergunta aí sobre isso? Hein? Então, deixa eu me socorrer aqui. Vamos ver os versos que mostram isso. A colinha aqui. Romanos 10 vai dizer, porque Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Nós estamos falando aqui do primeiro pacto. O primeiro pacto é o pacto de obras. A justiça que decorre da lei é aquela que é fruto de uma obediência perfeita pessoal. Que justiça é essa que decorre de uma obediência perfeita e pessoal? Essa é a justiça que decorre da lei. Essa é a justiça dos judeus. Os judeus achavam que seria salvo porque eles eram cumpridores da lei. O que disse aquele jovem rico? Lembra do jovem rico lá em Lucas 18? Hein? O que ele disse? Desde a minha mocidade eu tenho feito esses negócios tudo aí. Amar o pai, amar não sei o que e tal. Todas essas coisas eu tenho observado. Aí Jesus tocou numa coisinha só, questão relacionada a dinheiro, e aquele jovem já saiu de lá. Já percebeu que ele não era cumpridor da lei do jeito que ele achava que ele poderia ser. Tecnicamente, nessa passagem, quando Jesus fala sobre dinheiro, não afeta diretamente a lei, como se pode aturar nesse caso, o dinheiro era o senhor dele. Então ele cumpria a lei. É verdade. Mas todas as outras são verdades também, porque quem falha num mandamento, a Bíblia diz que ele é culpado de todos. Então é impossível você falhar num ponto sem falhar em todos os outros. Se você pega qualquer mandamento, por exemplo, não matarás, sexto mandamento. Se a pessoa mata, o primeiro mandamento, o que diz? Adorar somente a Deus. Você já está adorando você mesmo, porque se você viu a necessidade de matar um outro. O segundo mandamento, você deve servir, adorar somente a Deus. Você está adorando a você. Então, nesse caso, seria impossível um homem cumprir todas as leis. É impossível. Se ele pecar em uma, ele peca em todas. O só cobiçar alguma coisa, ele já peca contra o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo mandamento todo. Então, é impossível. Então, Jesus ali pegou um ponto, mas ele não quis dizer que aquele camarada era culpado só daquele ponto. Ele só pegou aquele ponto para o camarada ver que você não cumpre lei nenhuma. Você pode ver isso também lá no texto do Bom Samaritano. Ele começa dizendo, o certo intérprete da lei, querendo colocar Jesus à prova, ele queria ridicularizar Jesus, que Jesus estava oferecendo salvação pela graça. Mas ele, como intérprete da lei, como judeu, ele pregava a salvação pelo decálogo, pelos 10 mandamentos, pelo cumprimento perfeito. Então ele queria ridicularizar Jesus, na frente de todos. Aí, qual foi a resposta de Jesus para ele? O que está escrito no mandamento? Como você interpreta? Olha que tem duas perguntas aí. O que está escrito? E ele sabia muito bem, ele tinha um Velho Testamento todo decorado na cabeça dele, mas ele tinha o problema do como interpreta. Entendeu?
Aí, na hora desse como interpretas aí, ficou claro que aquele homem não era cumpridor de lei nenhuma. Como é que você trata o samaritano? Começou a pegar por aí. Como é que você trata o samaritano? Ele mostrou. Aí quando Jesus fala, quando ele fala assim, que o resumo da lei, aquele intérprete da lei, ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. A resposta de Jesus, você disse bem, respondeu bem, faça isso e viverás. O que quer dizer faça isso e viverás? Para aquele judeu. Cumpra aquilo que você está pregando. Faça aquilo que você está falando. Seja perfeito. E você vai ter salvação. Você não precisa de alguém que morra na cruz por você. Mas a Bíblia diz que maldito é todo aquele que confia a sua salvação na lei, porque ele não vai ser salvo por essa via. Tá certo? No final das contas, ele conta aquele negócio todo lá e ele fala qual desses dois foi o próximo. Ah, foi o que mais ajudou. Nem quis falar que era o samaritano, porque ele odiava tanto o samaritano. Nem quis citar o samaritano. Ah, deve ser o que ajudou mais. Aí Jesus fala, ok, vai lá e faça igual e você vai ser salvo. Por quê? Você é um cumpridor da lei, um cumpridor perfeito da lei. Quem pode ser aquele bom samaritano com aquela perfeição toda? Quem? Lembra do escolhido do professor Raimundo, né? Quem? Não tem ali alguém que possa ser aquele bom samaritano. Por isso que lá na outra, no Lucas 18, quando ele fala com aquele jovem rico fala, bom mestre, ele já interrompe logo. Bom? Por que me chamas bom? Só existe um bom que é Deus. Então não tem bom samaritano na terra, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então ninguém vai ser salvo por essa via. É isso que tem muita gente que usa a parábola do bom samaritano para falar que nós temos que ser bons. Porque não entenderam o que Jesus queria, a lição que Jesus queria passar com aquela parábola. Não era falar que nós temos que ser aquele bom samaritano. Você não vai passar numa noite escura de Vitória no inverno, ver lá um homem 2x2, grandalhão, lá com 3, 4, 5 filhos, mas a mulher debaixo de uma marquise e vai levar para dentro da sua casa para que você seja aquele bom samaritano. Não tente ir por essa via. Você está tentando ir pela escada da lei, não vai obter salvação assim. Tá certo? Tente ajudar de outra forma. Vamos lá. Ele segue nessa mesma toada dizendo, a lei não procede de fé. De fato, a lei não procede de fé. Ela procede, se você obedecer, você será salvo. Se você fizer, se você conseguir ser perfeito, não precisa fé. Né? A lei, então, não procede de fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, ou seja, quem observar tudo que está na lei, por eles viverá. Então, você vai viver tentando isso aí, e é isso aí que vai te salvar. Não é a graça. É isso que ele está falando. Então tente por aí. É isso que ele está dizendo. Se você puder, tente por aí. Depois nós vamos ver o que está escrito em Gálatas 3:10. Mais adiante um pouco. 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos. Então, ninguém é cumpridor da lei. Então, ninguém é cumpridor à perfeição dessa lei. Olha o 3:10 aí, companheiro daquele 3:12 lá que fala que a lei não procede da fé. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de quê? De maldição. Por que estão debaixo de maldição? Porque ninguém é bom o suficiente diante de Deus. Ninguém é nada bom, não é bom o suficiente. Ninguém é nada bom. Nada. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. É do nosso coração que parte todas as maldades. A Bíblia diz isso. Se Deus não usasse o seu sistema de freios, nós seríamos todos piores do que Hitler. Se ele não usasse o seu sistema de freio, certo? Que ele usa com graça e misericórdia. Vamos lá. No ponto 3, esse aqui nós vamos ter que dividir em partes. Ele vai falar agora do pacto da graça. Vamos lembrar que o pacto de obra não caduca, pessoal. Tem gente que fala que o pacto de obra foi substituído pelo pacto da graça. Foi não. Esquece isso. Não foi. Nós somos salvos dentro do pacto de obras. Podemos dizer isso? Hein? Somos dentro do pacto das obras. Aqui está o pacto das obras. Ele crescente, ele abrange todo mundo. O pacto da graça está aqui dentro. Por que nós somos salvos por obras?
Porque Cristo cumpre o pacto das obras em nosso nome. Quando ele sobe na cruz, ele sobe para cumprir a perfeição, o pacto das obras. Mas ele sobe para cumprir o pacto das obras em nome daqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. E o resto está dentro do pacto das obras e por ele vai ser condenado. Todo o restante. O pacto das obras vive ativo. Vive ativo, senão ninguém mais seria condenado. Todo mundo que está lá fora da igreja esquece Deus, não está mais. Então, eles vivem no mundo, esquecidos de Deus. Está tudo bem com eles, porque não tem mais pacto das obras? Não. O pacto das obras exige essa obediência perfeita, a qual eles não têm, e nós temos. Por que nós temos essa obediência perfeita? Não em nós, mas Cristo fez isso em nosso nome. Ele fez isso no nosso nome, tá certo? Vamos seguir. Por parte. Separando a primeira parte ali. Ó. O homem tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o pacto das obras, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado de pacto da graça. Vamos ver isso aqui, em alguns versos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É uma promessa, um pacto. É Deus agora colocando isso aqui, ó, no pacto. Eu vou fazer isso. Lembra que no pacto tem o que as partes vão fazer? Deus está dizendo que ele vai fazer isso. Ele está dizendo, olha, se você tiver esse comportamento, eu vou fazer aquilo. Não tem se nos pactos de Deus. Os pactos todos são unilaterais. Por quê? Os pactos são todos unilaterais. Porque é o maior com o menor. O menor não apita nada. Todos os pactos têm que ser unilaterais. É igual um rei. Ele seleciona uma família e fala, você vai cuidar daquele estado ali. Os suzeranos, com os vassalos, os reis, eles determinam, olha, você vai cuidar daquilo lá. E fala, vai cuidar daquilo lá, você vai pagar alguns impostos e pode ficar com aquilo lá para você, desde que você me traga isso aqui e tal. O cara tem direito de negociar? Hein? Não, está diante do rei, vai negociar o quê? Ele tem que aceitar do jeito que vier, ou não? O que o homem tem para discutir com Deus pactos? Nada, não tem conhecimento de nada, não tem força, não tem inclinação para o bem, não tem nada disso, tá certo? Então, é Cristo, é Deus que promete essa redenção aqui. Então, aqui o protótipo, né, o prenúncio da cruz. Romanos 3, diz que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, é aquilo que eu falei, quando Jesus fala para o intérprete da lei ali, do bom samaritano, vai lá, faz a mesma coisa. É para ele perceber que ninguém vai conseguir fazer isso para quebrar a cara daquele cidadão que achava que a obra era o que ia salvar as pessoas. Ali aquele intérprete da lei na parábola do bom samaritano, lá em Lucas 15, salvo melhor juízo. É 10, né? É 10 ou 15? Não sei se sabem aí. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei só vai mostrar que você é pecador, que você é incapaz. Por isso que a lei é aio para te conduzir aos pés da cruz. Aio quer dizer o mestre, o apontador, o ajudador. Alguém já disse que o aio é que dá sabor a todas as coisas, né? Todas as comidas. Nada a ver, tá certo, pessoal? Esse aio aqui não é aio de mineiro, não. Né? É um kid-eye. Sabe o que é um kid-eye, né? É mais ou menos como o lidley. Sabe o que é um lidley? Eu que sou mineiro tenho que saber, né? Oncotô, doncobô, né? Tudo isso, a gente que é mineiro, a gente sabe. Mas aio aqui, gente, é mestre, é o condutor, é aquele que aponta caminho, tá certo? A lei, então, ela serviu de aio porque ela mostra todas as nossas imperfeições e incapacidade para a salvação que nos faz desesperadamente correr para Cristo.
Por isso que ela é esse mestre condutor para a cruz de Cristo. Em Romanos 8,3 vai dizer, porquanto o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus condenou todos os pecados na carne. Ou seja, ele não jogou nada debaixo do tapete. Jesus veio para sofrer toda a condenação merecida por cada um dos nossos pecados. Por isso que não faz sentido uma pessoa dizer que é crente e tem prazer no pecado. Eu sou crente, mas eu tenho prazer de fazer coisas que implicam em sofrimento para o Senhor Jesus Cristo na cruz. Eu tenho prazer em vê-lo sofrer. Esse ama muito a Jesus Cristo, não ama? Hein? Que amor é esse, né? Então, o crente não tem prazer no pecado. Embora ele peque, mas ele clama por perdão. Não é admissível um crente que vai dormir sem clamar por perdão, porque não tem um dia que você não cometa pecados. Tá certo? Olha o que diz em Isaías, o texto que eu estava querendo lembrar aquela hora. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei... Não, aqui é outra coisa. Está falando que ele está falando sobre Jesus. É outro. O texto é de Ezequiel mesmo. O outro texto que eu estava lembrando. Eu farei você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Está falando que ele está prometendo o Senhor Jesus Cristo como o agente salvador, como o representante para a salvação. A segunda parte do terceiro. Oi. Pode ler. Nós vamos chegar nele aqui, mas pode ler. Pode ler, por favor. Dei coração novo, porém tirarei de vós o coração de pedra, e darei coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, farei que andeis os meus juízos e os temeis. A última coisa que ele fala é, farei que andeis nos meus estatutos. Ele não está falando assim, se você andar nos meus estatutos, eu vou te dar um coração novo, vou te dar um coração de carne. Não, isso é a primeira coisa que ele fala. A última coisa que ele fala é, vou fazer vocês andarem nos meus estatutos. Percebeu que não há uma condicional? Não existe uma condicional? Ele vai fazer, ele vai te dar um novo coração e em consequência disso você vai andar nos caminhos dele. Não é você vai andar nos caminhos de Deus, logo ele vai te dar um novo coração. Não, é impossível essa ordem. É uma ordem impossível. A ordem é aquela que está ali. A ordem é, ele vai te dar um novo coração a fim de que você ande nos caminhos do Senhor. Ele vai fazer isso unilateralmente. Porque se ele dependesse de você para fazer isso, você estaria perdido. Porque você não cogita das coisas de Deus naturalmente, porque você é carne, você é adâmico. Graças a Deus que as coisas são assim. Porque se elas dependessem em alguma coisa de nós, aí estaria o elo fraco. Aí estaria onde a corrente arrebentaria e nós jamais teríamos salvação. Tá certo? Então, nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles fé. Ele oferece, mas só aqueles que ele mesmo escolheu é que vão atender a essa oferta. Nós vamos ver isso aí, ó. Olha lá. Em Mateus 28, ele diz, Jesus aproximando, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele manda ir anunciar o Evangelho a todo mundo. É a oferta livre do Evangelho. Mas a aceitação não é livre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, é necessário que creia, mas só que esse nele crê aqui não é do homem. Aqui isso é constatativo, isso aqui é constatativo. Ou seja, quando você vê que uma pessoa creu, é porque Deus atuou na vida dela. Então isso aqui não é uma condicionante, isso aqui é uma forma de constatação, tá certo? Se uma pessoa creu, é porque o Espírito de Deus atuou nela. Como está escrito, é pela graça e salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus.
Romanos 1,16, ele vai falar também que não se envergonha de forma nenhuma de pregar o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que ouve o Evangelho. Então ele tem prazer na pregação do Evangelho, ainda que isso vai trazer sofrimento para ele. Para a salvação, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, para todo mundo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé, e não por obras. Não por obras da lei, porque por obras ele já foi reprovado. Ele já está reprovado. E prometendo dar aos os que estão ordenados para a vida o seu Espírito Santo, para dispô-los. É ele que dispõe os nossos corações, ele que habilita essas pessoas a crer. Então as pessoas não creem para ser salvas. Elas são salvas e creem. Porque o morto não pode crer. Então ele primeiro dá vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Está lá em Efésios capítulo 2, logo no começo. Tá certo? Olha alguns versos aqui que deixam isso bem claro. Atos 13, 48. Primeiro, nos versículos anteriores, nós vimos falar: não me envergonhe do Evangelho, ide anunciar o Evangelho a toda criatura. É para pregar, é a livre oferta. Mas nessa livre oferta, olha aqui o que acontece. Olha aqui o que acontece. Os gentios, ouvindo essa pregação do Evangelho, ouvindo o Evangelho, se regozijavam e se glorificaram, e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todo mundo ouviu a mesma coisa, todo mundo entendeu. Mas só houve significação, de fato e de verdade, para aqueles que estavam destinados à vida eterna. O texto está dizendo. Tá certo? É isso que o texto está dizendo. Efésios vai começar aqui. Bendito Deus que nos predestinou para sermos santos desde... Nós vamos ver lá. Essa predestinação em vários lugares. Aqui está muito claro. Tá certo? Ezequiel é o texto que o nosso irmão o Edinho leu agora há pouco. Né? Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Aí, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis meus estatutos. Então é ele quem vai fazer, ele que vai mudar o coração para que você ande nos estatutos. Então a salvação é algo unilateral, é algo que provém de Deus. Se você quer a salvação, só tem uma coisa que você pode fazer: botar o joelho em terra e clamar por misericórdia. Porque você não pode fazer nada a não ser receber de bom grado quando Deus te oferece salvação. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. A Bíblia é muito clara em dizer isso. Em João 6,37, ele vai dizer que a coisa é assim. Olha como é que a coisa funciona. Todo aquele que o Pai me dá, é esse que vem a mim, não é aquele que quer. Lá em Romanos 9, não é de quem quer e nem de quem corre melhor, mas de usar Deus da sua misericórdia. E ele prossegue dizendo: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e endurecerei quem eu quiser endurecer. Ele diz isso lá em Romanos 9, todo aquele que o Pai me dá, esse é que vem a mim, não é qualquer um não. E o que vem a mim, de modo nenhum, vai ser lançado fora. Ou seja, não existe a possibilidade de Jesus, de Deus trazer uma pessoa ao Senhor Jesus Cristo, e essa pessoa não ser recebida pelo Senhor Jesus Cristo. Não existe essa possibilidade. Mas e se o cara não aceitar? E o livre-arbítrio dele? Pergunta o Jonas essa história de livre-arbítrio para ver que livre-arbítrio ele teve. Jesus mandou ele para Nínive, ele foi para outro lado. Então quem quer defender a ferro e fogo aí, essa ideia de livre-arbítrio, converse com Jonas, abra o livro de Jonas, vai ver lá como é que as coisas são. Tá certo? Ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o trouxer. E uma vez vindo, porque é o Pai que está trazendo, não é a pessoa que está vindo, essa sim vai ser ressuscitada junto com o Senhor Jesus Cristo o dia que ele vier em glória. Não tem saída, não tem escapatória, não tem ele perder alguém pelo caminho, porque não está na escolha das pessoas. Em Gálatas 3, vai dizer: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem pela fé o Espírito prometido. Ou seja, a bênção de Abraão, o mesmo pacto
né, para que chegasse aos gentios, a fim de que recebesse. Então, essa bênção, ela vem dele. Nós somos passivos até esse ponto. No ponto 4 ele vai dizer, esse pacto da graça é frequentemente apresentado na Escritura pelo nome de testamento. Por quê? Em referência à morte, porque quando você fala em testamento, você está falando de morte, ou não? Em referência à morte de Cristo, o testador, e a perdurável herança com tudo o que lhe pertence legada nesse pacto. Você não fala de testamento sem falar da morte. Quando você está falando de testamento, você está falando de morte. Quando você escreve um testamento, vou deixar para fulano de tal isso, vou deixar para aquilo, vou deixar para o outro. Então você faz toda uma distribuição de bens, escreve no testamento, registra em cartório e fica lá. Isso é um testamento. Não é isso um testamento? Então o testamento, para que você receba o que está prometido ali naquele testamento, é necessário a intervenção da morte do testador. Enquanto o testador não morre, aquele testamento não vale nada. Vale enquanto ele está lá, no cartório. Mas é só esperando que o testador morra. E é isso que acontece. Cristo morre na cruz e agora toda a herança prometida é dos seus eleitos. Tá certo? Olha lá. Por isso mesmo, ele, mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da herança eterna, aqueles que têm sido chamados. Não é qualquer um, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Olha aqui, ó. E o testador, que é Cristo Jesus, passou por essa morte. Pois um testamento só tem validade após a morte, visto que de maneira nenhuma tem força enquanto vive o testador. Então, o testador morreu, agora a herança é nossa. Obviamente, Apocalipse vai dizer que Cristo foi morto antes da fundação do mundo, porque Deus é atemporal, ele já viu tudo ali. E por isso há salvação para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento. Todos eles são salvos pela mesma cruz, pela mesma morte, por essa aqui. Todos eles herdam as mesmas coisas. Quem está no Velho Testamento, quem está no Novo Testamento, herdam as mesmas promessas. O mesmo sangue de Jesus é quem os salva, que salva Abraão, que salva Noé, que salva Moisés, é o mesmo que nos salva. E todos olhamos para essa cruz como sendo o momento em que nós somos salvos, tá certo? Porque com uma única oferta, essa da cruz, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Aquilo ali aperfeiçoou de uma maneira cabal, para sempre, os eleitos de Deus, todos eles. Mesmo aqueles que são os mais difíceis, aqueles que mais pisam na bola, aqueles que mais dão trabalho. A Bíblia diz que eles podem ser sofridos, só pode ser atingidos por fraqueza, doença ou até óbito, para que não seja condenado juntamente com o mundo, é o que está escrito lá em 1 Coríntios 11, 30, 31, por aí, você vai ver, procura lá. Esse pacto da graça, no tempo da lei, ele foi administrado, vamos separar logo isso aqui, foi administrado, como no tempo do Evangelho, sob a lei, administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo Cordeiro Pascal e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu. Tudo prefigurando Cristo. Então, todas aquelas festas que tinham cordeiros, ou então as outras festas do tabernáculo, a festa do Pentecoste, então a festa da Páscoa, todas elas faziam com que eles olhassem para o sangue do cordeiro. Lá em Hebreus fala que Moisés, não fazendo caso da sua situação, dos perigos, mas olhando para o opróbrio de Cristo, isso que está falando é o escritor aos Hebreus, quer dizer, Moisés, ele fez o que fez, olhando para o sacrifício e o opróbrio e todo o sofrimento que ele sabia que o Cordeiro de Deus iria passar. Foi por isso que ele fez o que tinha que fazer. Isso foi um ato de fé, movimentou o coração de Moisés, olhando para Cristo. Então, os do Antigo Testamento são salvos olhando para Cristo. Não é olhando
para o sangue de bodes e cordeiros. Não, aquilo ali apontava para outro sangue. Aquilo era só um. Não vou ler todos os versículos aqui, não. Ninguém pôs o julgo por causa daquelas coisas lá, festa, dia. Aqui está falando porque os judeus confiavam nessas coisas. Agora nós não temos mais isso. Eu vou adiantar aqui, porque importa saber o que nós temos agora. Circuncisão, sacrifício, festas, tudo sombra das coisas que haveria de vir. Olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, as coisas no passado eram administradas de uma forma. O pacto da graça, ele era administrado dessa forma. Como é que o pacto da graça era administrado? Por meio de símbolos. Por quê? Porque Jesus não tinha vindo ainda. Então nós não tínhamos a palavra que é Cristo completamente revelada, tá certo? Então tudo isso é substituído pela palavra. Deus nos habilitou a sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. A letra mata, pessoal. Os pentecostais gostam muito de usar a letra mata. E fala assim, ó, não fique na letra, não estude a Bíblia, não estude. Não é isso que a Bíblia está dizendo quando a letra mata. Não é isso que ela está dizendo. A letra não mata do jeito que eles estão falando. Que você deve se afastar do estudo bíblico, porque senão você vai acabar morrendo. Não é isso, não. Quando fala que a letra mata, está dizendo que a letra do mandamento ela é tão perfeita, que ninguém é capaz de sobreviver a ela. Ninguém é capaz de cumprir a demanda da lei. O que a lei demanda. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, quando a Bíblia fala que a letra mata, está dizendo que isso aí não tem escapatória para ninguém. Essa letra aí é ser perfeito. É isso que diz que a letra mata. Mas o Espírito vivifica, ou seja, a graça e não o decálogo. A graça salva. Uma vez salvo, você vai cumprir o decálogo. Não para a salvação, mas por que você foi salvo? Não para ser salvo. Tá certo? Vamos seguir aqui. Então, por aquele tempo tinha aquelas festas, né? Mas pela operação do Espírito Santo foram suficientes, aquelas coisas eram eficazes para instruir, para edificar os eleitos, na fé, tá vendo? Na fé do Messias. Então, lá no Antigo Testamento, eles eram edificados na fé no mesmo Cristo, no mesmo Messias, porque tinham plena remissão dos pecados. A remissão dos pecados dele era por Cristo, não era pelos bodes, não era pelas ovelhas, né? E eles tinham a vida eterna. Essa dispensação a gente chamava de Velho Testamento, ou velha administração da mesma graça, dentro da mesma igreja, da igreja de Cristo também, tá certo? Não vou ler todos os versos aqui, não. Ó. Nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Aqui está ligando a circuncisão com o batismo. Aqui, a circuncisão ou o batismo não está falando de coisas físicas. Nem a circuncisão, nem o batismo, neste verso, está tratando das coisas representadoras, mas as representadas. Aqui está falando que no Antigo Testamento, olha, no Antigo não, nós fomos circuncidados no batismo. A circuncisão é o batismo do Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos o batismo, isso são coisas físicas, mas são coisas representativas. Então, nós, olha, fomos circuncidados no batismo espiritual. O que é o batismo aqui? Aqui é a conversão. Aqui, o batismo é quando o Espírito entra dentro de você, quando ele vem fazer a habitação, quando você é batizado com o Espírito, que depois você vai lá na igreja para demonstrar isso para todo mundo. Aí é o ato físico. Mas o ato físico ele não necessariamente está ligado ao ato real, espiritual, porque muita gente é batizada sem conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ela pode enganar e ser batizada. Então aqui não está falando do batismo físico, aqui está falando do batismo real, do batismo espiritual, que acontece antes de você se apresentar à igreja para ser batizado. Então aqui está falando do batismo verdadeiro, ou factual, vamos dizer assim. O que acontece na igreja é verdadeiro também. Embora alguns possam estar ali enganando, mas há muitos que não estão.
tá certo? Mas aqui está falando então de coisas espirituais. No batismo de Cristo, todos nós, homens e mulheres também, são circuncidados. Uma mulher incircuncisa, igual um homem circunciso, não tem parte com Deus. Não tem parte com Deus. Então, nós somos circuncidados não por mãos humanas, porque se fosse mãos humanas, estaria falando de coisas físicas. Não por mãos humanas significa por obra do Espírito de Deus. Espiritualmente, a pessoa é convertida, tá certo? Então, no Novo Testamento as coisas mudam. Então nós não precisamos mais daquelas coisas. Jesus é a nossa circuncisão. O que é a circuncisão? Uma parte do corpo é cortada e cai por terra. Não é isso que é a circuncisão? E uma parte ruim. Jesus, quando ele é cortado dos viventes, ele cai por terra, representando essa coisa ruim, carregando todos os nossos pecados. Então ele é a nossa circuncisão. Ele é o nosso corte. Ele é aquele que foi para a terra. Ele é aquele que sangrou e o sangue caiu na terra. Ele é a nossa circuncisão. É isso que esse texto está dizendo. Tá certo, pessoal? Vamos passar rápido aqui, porque senão a gente não chega no último ponto aqui, ó. Sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são agora o quê? A pregação da palavra e a administração dos sacramentos. Então agora, você não tem mais festa de Turim, festa de Páscoa, você não tem mais festa do tabernáculo, você não tem mais festa da lua cheia, você não tem mais aqueles monte de sacrifício, você não tem mais aquela coisa arada toda. Agora o que você tem? A pregação da palavra no lugar daquilo tudo. Você quer ver Cristo? Eles viam por meio do sacrifício. Eles viam Cristo por meio do sacrifício, por meio da representação. Nós vemos Cristo por meio da pregação e dos sacramentos. Quando você vê aquele sangue representado ali na Santa Ceia, aliás, que deveria ser feito com vinho, porque a Bíblia ordena fazer com vinho, a gente faz com suco de uva, não sei porquê, não me perguntem, tentaram fazer essa pergunta lá no Supremo Conselho, ainda não responderam direito. Porque foi ordenado fazer com vinho mesmo, não suco de uva. Mas tudo bem. Dos males o menor, pelo menos está fazendo. Né? Mas a Bíblia manda fazer as coisas assim para isso representar Cristo, não mais cordeiros, não mais aquele monte de festa. Então o que sobra, o que resta, o que temos é a pregação da palavra, o batismo e a Santa Ceia. As coisas visíveis são essas. Tem muita gente que acha que pode adorar a Deus com outras coisas visíveis, tipo um teatro, tipo qualquer coisa física, um som mais bonito, um som mais gostoso. Mas nós não fomos chamados para sermos divertidos no culto. Então por que nós viemos aqui para curtir um som mais gostoso? Olha que não tem som gostoso no Novo Testamento. Não fala disso. Em todas as igrejas do Novo Testamento, nem fala um músico do Novo Testamento. Alguém consegue lembrar? Hein? Quem que era o ministro de música da igreja de Éfeso? Tenta lembrar aí. Eu não sei. Você não sabe, eu também não sei. Da igreja de Corinto? Também não sei. Da igreja de Colossos? Também não sei, porque não é dito em lugar nenhum. Nós queremos colocar lá na crista aquilo que a Bíblia não coloca. A Bíblia coloca a palavra e os sacramentos. Essas são as manifestações físicas que adoram a Deus. Deus é espírito. E ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito quer dizer no campo das ideias, não no campo físico. E em verdade significa no campo das ideias, de acordo com a Escritura, porque a palavra de Deus é a verdade. A tua palavra é a verdade. Né? Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então é no campo das ideias, é aqui, ó. Lembra da marca na fronte, da marca aqui, ó, na mão? Ou você tem a marca na fronte e na mão de Deus, ou você tem aquela lá do Apocalipse. É no campo das ideias. Que é a marca da besta. A marca da besta é uma mente que cogita só das coisas do diabo. Não espere uma marca, um chip que vão enfiar dentro da sua cabeça ou dentro do seu braço, isso não vai acontecer. Já tem gente morrendo com essa marca da besta desde Caim. Desde Caim. E Caim não recebeu nenhum chip na testa, nem no braço. Mas já morreu com essa marca prometida. Prometida não.
ela é apenas identificada ali. Então não espere coisas desse tipo, não. É porque elas já estão presentes nas mentes e nas as mãos quando fala das obras das pessoas. Então, ou você tem essa marca na testa, aquela que ensina a criança o caminho que deve andar, ensina a criança andando pelo caminho, coloca aí como frontal na cabeça dele, coloca aí agarrada no braço dele. Lembra que lá em Deuteronômio 6, né? 4 ou 6, sei lá, ele fala que é para colocar a palavra dessa forma, na mão, e aqui, ó, é um contraponto daquelas marcas da besta, que deve ser a nossa cosmovisão do mundo, a nossa cosmovisão tem que ser aquela de Deus. E as nossas obras, que é o resultado daquilo que está aqui, da nossa cosmovisão, tem que ser aquilo que vai sair das nossas mãos, aquilo que nós vamos fazer, a nossa prática. Uma coisa está ligada à outra. É isso que ele espera de nós, tá certo, pessoal? Não vai dar para completar tudo aqui, mas depois vocês leiam os versículos em casa, que eles estão todos aí, tá certo, pessoal? Acho que o que precisava nós já tratamos, ok, pessoal? Aqui tem muitos versículos ainda, mas estão todos aí na nossa confissão de fé, tá certo, pessoal? Semana que vem nós vamos estudar então a respeito de... Qual que é o assunto semana que vem? Cristo como o mediador. Aliás, pessoal, Cristo como mediador. Existe alguma parte do seu culto, da nossa adoração, que está sendo mediado por outras pessoas, senão o Senhor Jesus Cristo? Deus trata com o seu povo sempre por meio de mediadores. No Antigo Testamento, o primeiro mediador foi Adão. Depois, Noé. Ele deu lições para o mundo inteiro através de Noé. Depois, Abraão. Sempre por meio de mediadores. Os mediadores do Antigo Testamento, além desses que eu falei, Abraão, Isaac, Jacó, você vai ver os reis, os profetas, os sacerdotes, eram os mediadores. Porque Deus não pode falar diretamente com uma pessoa, porque Deus é infinitamente perfeito e nós somos imperfeitos. Quem resistiria? Todo mundo morreria, ninguém ia aguentar. Então ele fala, ele elege mediadores, ele sustenta esses mediadores, profetas, sacerdotes e reis. Quando chega no Novo Testamento, ele elege um mediador, que é a aula da semana que vem, que é Cristo. Ele é o único mediador que assume as funções de profeta, sacerdote e rei, e todas as outras funções mais, para ser ele o único mediador. Mas às vezes tem gente querendo mediar o nosso culto, e você senta lá no culto para ser mediado para os outros. Você fica lá assim, vou esperar a adoração deles terminar para eu começar a minha. Cuidado com isso. Ou então quando você, eu confio na oração do pastorzão. Se não for aquele pastor orar pelo meu problema, eu não aceito. Tem que ser aquele. Você está correndo atrás de mediadores. Por quê? Você está tão próximo de Deus quanto ele. O degrau é o Senhor Jesus Cristo no meio. Mais nada. Vamos estudar a questão dos mediadores semana que vem, provavelmente com o pastor Jair. Eu estarei numa viagem, certamente não vou poder estar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos esclareça todos esses pontos e nos torne mais cuidadosos com a santa e reta doutrina, porque haverá de exigir de nós, para que não estejamos fracos, doentes, e quem sabe levados a óbito, vamos ser obedientes. Deus colocou as suas regras, suas leis, Salmo 119, verso 4, para que as cumpramos à risca. Então vamos tentar fazer o melhor de nós, né? Para que não sejamos alvos da disciplina de Deus, embora já tenhamos a salvação, mas a disciplina é pesada. Então, mesmo já tendo a salvação, temos que ter temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber. Servir ao Senhor com temor e tremor, porque Ele é fogo consumidor, diz o escritor aos Hebreus, copiando o Salmo 50. Tá certo? Vamos, então, orar